Bom, pessoal, boa noite. A ideia hoje é eu caminhar sobre alguns exercícios aí da lista, principalmente da lista 7. Esse aqui é o mais difícil da lista 6, que eu considero o mais difícil da lista. Mais difícil não. Assim, ele é mais trabalhoso da lista 6, né? Ele fala o seguinte: uma espira quadrada de lado L se encontra no plano do papel, onde um dos lados se encontra ao longo do eixo Y e outro ao longo do eixo X, com uma corrente I igual a tanto no sentido anti-horário. É aplicado um campo magnético não uniforme dado por B igual a B0 menos alfa X na direção I, mais B0 na direção J. Né? Se você olhar esse campo aqui, vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim, professor. Ah, perfeito, obrigado. Então, esse aqui não é um campo homogêneo. Ele é homogêneo em Y, é o mesmo em todos os pontos de Y, mas ele varia com a distância à origem no eixo X. Né? Então, isso aqui não é um campo homogêneo. Né? E esse alfa aqui é 60 microtesla por metro e o B0 é 130 microtesla. E ele pede para calcular a intensidade do torque total na espira em torno do eixo Y, ou seja, não é em torno do eixo de simetria. Bom, a primeira coisa que você faz para analisar esse problema é fazer um desenho. Ele fala do eixo XY, né? Aqui a gente desenha o eixo XY e coloca a espira onde ele falou. Né? Um lado está grudado no eixo Y e o outro grudado no eixo X. Né? Então, essa é a espira. E ele fala também que a corrente circula no sentido anti-horário. Né? Bom, a primeira coisa para analisar esse problema aqui é dividir em partes. Né? Você vê que você tem 4 seções retas aqui, A1, A2, A3 e A4. Né? Bom, a primeira coisa que a gente faz é pensar aqui, qual é o torque dessa seção, dessa seção, dessa seção e dessa seção. Veja que ele está falando explicitamente que a espira, né? Ele quer saber o torque em torno do eixo Y. Então, o que acontece aqui? O torque em torno desse eixo aqui, mesmo que tenha alguma força aqui, vai ter em cima desse condutor aqui. Essa primeira seção aqui, esse primeiro trecho, né? Ele não produz torque, porque ele está em cima do eixo. Né? Vamos analisar agora os outros dois segmentos, o 2 e o 4. Né? Eles são bem parecidos. Né? Aqui você tem o F2 aqui, vai ser IL vetorial B, só que o L aqui é LX vetorial B. Quando você faz esse produto vetorial aqui, como o L está ao longo do eixo X, o que importa aqui é o produto vetorial com o Y. Quando você faz isso, né, a gente encontra uma força, né, na direção Z, ou seja, saindo da página com essa intensidade. IL vezes B0 saindo para fora aí da tela. Né? Bom, quando eu faço isso no trecho 4, qual é a única diferença? O L, ao invés de apontar no sentido positivo do eixo X, aponta no sentido negativo. E isso faz com que F4 seja igual a menos F2. Ou seja, se eu quero saber o torque em torno desse eixo aqui, esse cara aqui está empurrando para fora e esse aqui está empurrando para dentro, então eles se cancelam, certo? Porque eu não quero saber o torque em torno do centro aqui, eu quero saber o torque em torno do eixo Y. Então, esses dois, o primeiro é 0, o 2 e o 4 são 0 também. Né? Ou seja, essas duas forças combinadas, elas não produzem torque no eixo Y. Então, esse problema que parecia complexo, a gente fica só com o torque devido à força que é exercida aqui no segmento 3. Tá dando para acompanhar, gente? Tranquilo? Sim, professor. Ah, perfeito. Obrigado. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, se eu calcular a força no segmento 3, né? Perdão, aqui não é na F4, é F3, tá? Eu errei aqui. Então, F3 vai ser IL na direção J, né? Na direção Y, produto vetorial com B. Então, o que importa aqui é
Se eu fizer produto vetorial de y com esse cara aqui, vai dar zero. Y com y dá zero. E y com x dá menos z. Né? Ou seja, é algo entrando na página aqui, entrando na folha. Né? Então, quando a gente calcula o torque, né? Agora aqui eu consertei F3. O torque vai ser o quê? Produto vetorial do braço, né? Que no caso é essa distância aqui, né? No sentido do eixo X, produto vetorial com F3. Se a gente fizer esse produto vetorial, dá esse resultado aqui. Tá? E esse é um dos probleminhas mais assim, que dá um pouquinho mais de trabalho na lista 6, mas vocês podem ver que de fato a gente só tem torque aí devido à força que é exercida no segmento 3. Professor, Oi. licença, eu não entendi qual que é o braço que o senhor estava falando, qual que é a distância? A distância é essa aqui, ó. O eixo é esse. O enunciado fala que ele está querendo saber o torque em torno do eixo Y. Então, o que é o braço aqui? O braço da força é esse vetor aqui, que liga o eixo ao ponto onde é exercida a força. Que, de fato, aqui dá L na direção X. Tranquilo? Entendi. Obrigada, professor. Isso é a definição de torque. Tá? Torque é o vetor que é chamado de braço, né? Não sei se tem um nome mais bonito para isso, né? É o produto vetorial do braço com a força que dá esse resultado aqui. Bom, o que significa isso está na direção Y? Significa que isso vai tentar... O torque, se a gente interpretar torque como um vetor, significa que o torque está em torno desse eixo aqui. Ou seja, vai fazer ele girar, sentido anti-horário aqui. Anti-horário, horário. Peraí, deixa eu pensar. Tá para lá, vai ser assim. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Certo. Sim, professor. Beleza, então. Bom, deixa eu abrir aqui agora a lista 7. Deixa eu ver aqui onde é que está a minha lista 7. A lista 7 que eu resolvi mais coisas aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação, iniciar no primeiro slide. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Janela. Aqui. Muito bem. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Beleza, então. Vamos lá. Beleza, então. Eu comecei do começo, né? Esse é um dos probleminhas mais simples que a gente tem aí na lista 7, né? Fala de um fio longo e reto que encontra-se sobre uma mesa horizontal e conduz uma corrente I1, né? Só tem uma corrente elétrica aí, não sei por que ele chamou de I1, né? Mas ele fala que no vácuo, um próton desloca-se paralelamente ao fio com velocidade V1, não sei por que V1 e não V, a uma distância D acima do fio. Aí ele errou, né? Devia ser distância D1. Determine D em metros. Você pode desprezar o campo magnético devido à Terra e use a carga do próton como tanto sua massa, permeabilidade do vácuo e que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, a primeira coisa que você faz aqui é desenhar, né? Se eu pegar esse enunciado e desenhar, aqui eu tenho um fio conduzindo corrente, aqui eu tenho um próton, né, viajando com uma velocidade v, e como ele tem uma massa e está no campo gravitacional, obviamente ele vai sofrer uma força gravitacional que é igual a mg, né, e ele dá aqui a aceleração da gravidade. Bom, na posição desse próton aqui, esse fio reto aqui, muito longo, né, pode considerar como um fio reto infinito, produz um campo. Se você usar a regra da mão direita, você vai ver que o campo vai estar apontando para cá e vai ter esse módulo aqui. μ0i sobre 2πd. É aquilo que a gente sabe de campo de fio reto infinito. Só que perceba, se eu aplicar a força aqui em cima do próton, QV vetorial B, no caso E aqui, né, que é a carga dele, o que vai acontecer? Se eu usar a regra da mão direita aqui, vai aparecer uma força apontando para baixo.
Então esse próton nunca vai, nessa configuração aqui, esse próton nunca vai conseguir se deslocar paralelamente ao fio, porque você tem uma força não nula aqui empurrando ele para baixo. Né? O que eu tenho que fazer então? É claro que esse sentido da corrente aqui que eu supus inicialmente está errado. De fato, a gente tem que trabalhar com uma corrente no sentido oposto. Se a gente trabalhar com uma corrente no sentido oposto, na posição aqui do próton, eu vou ter um campo magnético entrando, né, na página. E se eu usar, né, a força QV ao B, eu vou ter uma força empurrando ele para cima. Né? Qual é o único jeito desse cara se mover paralelamente ao fio? Para ele se mover paralelamente ao fio, a força resultante, principalmente aqui no eixo Y, tem que ser igual a zero, né? Ou seja, a força total é igual a zero. Como a força é a soma vetorial dessas duas aqui, vocês veem que, para isso acontecer, o módulo dessas duas aqui tem que ser igual, né? Ou seja, o EVB tem que ser igual a mg. E aí, basta colocar o campo magnético aqui e o problema pede para você calcular D em metros. Onde está D? Está aqui. Ó. O problema te dá o μ0, te dá o I, te dá o E, te dá o V, te dá o M, te dá o G. Então basta isolar o D aqui. Tranquilo, pessoal? Sim. Tudo certo. Professor, aquela corrente ali, ele não deu inicialmente, né? Eu tenho que Oi. supor o lado, né? Desculpa, eu não entendi. A corrente, ele não dá no problema, né? Eu tenho que supor, e aí, Não. dependendo da análise, eu vejo o lado do Exatamente. campo. Você viu aqui, eu de propósito, eu sabia que isso ia dar errado. Eu supus que estava num sentido, daí eu vi que ia dar errado, e aí vi, não, a corrente tem que estar no sentido contrário ao movimento do próton. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, vamos para o próximo. Bom, o próximo probleminha, né, é um probleminha que muita gente no passado bateu a cabeça. É um problema que está no Survey. Né? Ele é o seguinte, duas espiras circulares, está escrito errado aí, mas eu fiz um copy-paste aí do que está no Moodle. São paralelas coaxiais, estão quase em contato, separadas por uma distância d de aproximadamente 1 milímetro, e cada espira tem um raio de aproximadamente 10 centímetros. Né? A espira superior conduz uma corrente, aqui está até em confronto com o enunciado, mas eu peguei como está no Moodle. 132,96 amperes, precisa sim com algarismos significativos? Claro que não. No sentido horário, e o inferior a uma corrente igual, valor no sentido contrário. É como está na figura aqui. Daí o problema pede, calcule a força magnética que a espira inferior exerce sobre a espira superior. Daí você vai pensar, caramba, né? No livro, em aula, a gente viu o campo no centro da espira, né? Se eu pensar só na espira de baixo, no campo produzido pela espira de baixo, só no centro e no máximo no eixo. Nunca viu o campo a uma distância D aqui, logo acima da espira. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Essa é a grande sacada do problema. Como a distância entre as espiras é muito menor do que o raio delas, né? E esse muito menor aqui, no caso, é um fator 100, né? Uma é 10 centímetros, a outra é 1 milímetro, né? A gente pode considerar a espira de baixo como um fio reto infinito. Como assim? Isso é só para fins de cálculo do campo magnético. Tá? Se você fizer isso, né, você olhar para essa espira de baixo aqui, o que vai acontecer? O campo na posição da espira de cima, que está a uma distância D, vai ser simplesmente μ0i sobre 2πd, que é o campo de um fio reto infinito. Se a gente fizer isso e olhar nessa posição aqui, o campo está apontando aqui para fora aqui da tela, tá? Da minha tela e da de vocês. Fantástico a tecnologia, não? Não está apontando só para fora da minha tela, está apontando para a tela de vocês. Tá? E se você usar a regra da mão direita aqui, eu pegar um DL pequenininho aqui,
né, que está na direção da corrente de cima. Então, DL vetorial B vai dar uma força para cima, ou seja, vai dar um DF. O que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar esse DF aqui em toda a volta da espira de cima. O campo magnético B, devido à espira de baixo, vai ser o mesmo em todos os pontos, né? Vai ter o mesmo módulo em todos os pontos, né? Só que a direção aqui vai variar com a posição que a gente está analisando. Só que sempre o DL vai ser perpendicular ao B e o DF, né, que é o nosso diferencial de força, vai estar apontando para cima. Então, basta a gente calcular, né, integrar o DF na espira superior, né, e como eu falei, os DFs apontam para o mesmo sentido, a gente pode trabalhar apenas com o módulo, não precisa colocar aí a direção e sentido. E se eu pegar esse resultado, pegar esse DL aqui, produto vetorial com B, eles estão perpendiculares, o que vai sobrar? Vai sobrar tudo isso aqui que eu posso jogar para fora da integral. E esse integral de DL, o que é? Esse integral de DL é o perímetro da circunferência de cima, do anel de cima. Então, isso dá 2πr, eu deixei assim de propósito, para vocês entenderem que esse integral desse DL é 2πr. Então, o resultado desse aqui é μ0i² R sobre D. Ficou claro esse exercício, gente? Sim, professor. Beleza, então. Bom, vamos partir para o próximo aqui. Aqui, eu até fiz o resumão disso aqui, tá? μ0i² R sobre D. O próximo probleminha fala o seguinte. Em uma certa região do espaço, esse é um problema bem interessante, que você precisa usar a lei de Gauss para o magnetismo aqui, né? Então, em uma certa região do espaço, o campo magnético tem componentes na direção Z e na direção que aponta radialmente para fora, né? Ao eixo Z. A componente Z tem magnitude BZ igual a AZ, onde a constante A é dado por tanto lá, ele dá um valor. A componente radial depende somente de R, né? A distância radial em relação ao eixo Z. E usando a lei de Gauss para o magnetismo, ache a intensidade da componente radial para um dado valor de R e dê sua resposta em militesla. Né? Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: o campo magnético tem componente na direção Z e na componente que aponta radialmente para fora. O que significa isso? Significa que a gente está trabalhando com uma simetria cilíndrica. Né? Ele tem componente na direção Z e componente na direção axial. Né? Ou seja, a gente pode trabalhar com a simetria cilíndrica aqui. Né? E veja o que ele fala aqui. Usando a lei de Gauss para o magnetismo. O que é a lei de Gauss para o magnetismo? Né? Bom, quando você fala em lei de Gauss, você tem que supor aí uma superfície gaussiana. Eu supus aqui uma gaussiana de raio R e... não era para aparecer esse valor aqui, maluco, mas enfim. Eu não consegui apagar. Né? E a altura Z. Tá? Se você analisar o formato desse campo B aqui, na superfície aqui ele tem uma parte que aponta radialmente, né? E tem uma parte que aponta verticalmente, né? Que é a parte A vezes Z. Vamos ver aqui a lei de Gauss do magnetismo. A lei de Gauss do magnetismo fala o seguinte, né? Que a integral fechada de B escalar dA, eu usei esse A minúsculo aqui para o vetor área, porque o enunciado está colocando um A maiúsculo aqui. Então, se eu colocar A maiúsculo aqui, vai confundir com a área. Por isso, vai confundir com essa constante A aqui que ele colocou no enunciado. Então, fui meio que obrigado a usar um A minúsculo aqui. Bem, se você olhar isso aqui, o que isso significa? Isso significa que não existe na natureza, né, não existe na natureza carga magnética. Né? Todas as fontes de campo magnético advêm do movimento de cargas elétricas. Né? Bom, e essa integral aqui é uma integral fechada, uma integral de superfície. Né? É o fluxo através de uma superfície fechada do campo magnético dá zero. Só um momentinho aqui, gente.
Isso. Ai, pronto, gente. Desculpem, vamos lá. Bom, esse fluxo aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Vamos voltar aqui. Esse aqui envolve uma superfície fechada. A gente pode separar essa superfície na tampa de baixo, na tampa de cima e na superfície de revolução. Né? A tampa de baixo, veja o que acontece. Né? Se você pegar aqui o BZ aqui, quando Z é igual a zero, eu só vou ter componente, né? Eu só vou ter componente radial, eu não vou ter componente na direção Z. Então, o que vai acontecer aqui? Como o DA vai estar apontando na direção Z e o campo está apontando na direção R, o produto escalar de B com DA dá zero. Ou seja, né, essa integral aqui, o fluxo na superfície de baixo é zero. Tá? Vamos analisar agora a tampa de cima. O que acontece aqui? Se eu quebrar em vários pedacinhos aqui, eu vou ter um DA apontando para cima. Tá? Quando eu fizer essa integral aqui, B escalar DA, o que vai acontecer? Quando eu fizer o produto escalar desse B com esse DA, essa componente aqui, né, não produz fluxo. A única componente que produz fluxo é o BZ. Né? Então, a gente tem isso aqui, BZ vezes DA, e a área da superfície aqui de cima é πr². Tá? Agora, olhando para a superfície de revolução. Vamos olhar para a superfície de revolução. Para onde aponta o DA aqui? Se eu quebrar em vários pedacinhos, o DA vai apontar na direção R. Né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente fizer a integral na superfície de revolução, essa componente aqui em Z, né, quando eu fizer produto escalar com R, dá zero. Então, eu fico só com o termo BR vezes DA. Bom, e como esse BR aqui, né, ele depende só da componente radial, eu posso passar ele para fora da integral. Né? Posso passar ele para fora da integral e a área da superfície de revolução, o que é? É 2πr, o perímetro, vezes a altura. Tá? Então, a gente já tem aí as três superfícies que formam a superfície fechada. A tampa de baixo, a tampa de cima e a superfície de revolução. Vamos lá, então. Como essas duas primeiras integrais, a de cima, a de baixo e a de cima dão zero, basicamente a integral total é da superfície de revolução e isso aqui é igual a zero. Né? E ele pede para determinar aí a intensidade da componente radial para R igual a 1 centímetro. Opa, perdão, só de baixo é zero. Quando você somar esta aqui com esta aqui, né, tem que dar zero. Então, se você fizer uma continha aí de português de padaria, né, tão simples quanto português de padaria, somando o valor dos pães aí, eita, esqueci que eu não posso clicar. A soma dessa integral mais essa integral tem que dar zero. Então, você isola o BR e encontra rapidamente a resposta do problema. Tranquilo aí, pessoal? Deu para acompanhar o raciocínio? Deu sim, professor. Beleza, então. Então, vamos para frente. Tá? Vamos para frente. Próximo problema. Né? Esse aqui eu considero um dos problemas mais simples da lista 7. Né? Ele tem aí um blá blá blá, como é que chama blá 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 de uma forma politicamente correta? Contextualização. Tem uma contextualização com ciências da vida. Né? Então vamos ao blá blá blá. Algumas bactérias, é importante conhecer essas coisas. Algumas bactérias, como por exemplo a Aquaspirillum magnetotaquiticum. Putz, para fazer biologia, as pessoas têm que aprender a falar essas coisas aí. Tendem a nadar em direção ao polo norte geográfico da Terra, pois elas contêm pequenas partículas chamadas de magnetossomos, que são sensíveis a campos magnéticos.
Se uma linha de transmissão carregando uma corrente I igual a tanto, aí não sei por que deu 4 algarismos significativos, mas enfim, é colocado sobre a água, até que distância da linha o seu campo magnético seria suficiente para interferir com a migração das bactérias, né? Assuma que um campo menor do que... aqui está colocando uma corrente da ordem de 50 amperes. Assuma que um campo menor do que 4,65% do campo magnético da Terra tem efeito desprezível na bactéria. Dê sua resposta em metros. Bom, o que a gente tem que pensar aqui? Você tem aqui um cabo conduzindo corrente. Aqui eu coloquei saindo da tela. Né? A uma distância R tem um campo B. E como a gente considera um cabo muito longo, a gente usa a expressão do fio reto infinito. Qual outra informação que o problema nos dá? Essa bactéria aqui tem um campo mínimo que os magnetossomos conseguem detectar, que é dado por P, nesse caso aqui do problema ele colocou 4,65%, vezes o campo magnético terrestre, que ele dá esse valor. Né? No Brasil, é bem mais baixo do que esse, certo? Isso aqui é meio Gauss. No caso do Brasil, a gente tem 0,18, 0,2 Gauss. Tá? Bom, o que a gente tem que ver aqui, se a gente igualar o campo mínimo, quanto mais longe a bactéria estiver aqui da linha de transmissão, menor vai ser o campo. Até vai chegar num ponto aqui de R máximo, em que o campo vai ser menor do que esse B mínimo. Então, o que a gente faz é simplesmente igualar esse campo mínimo com o valor do campo produzido pelo fio conduzindo corrente e colocando o valor aqui de R máximo. Se você isolar o R máximo, você descobre qual é a distância segura para a bactéria estar distante desse fio e não sentir nenhum efeito, né, no seu movimento migratório. Tá certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Esse aí é bem simples, né? Nenhuma dúvida, professor. Beleza, então. Vamos para frente, então. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui ele fala o seguinte: considere dois fios muito longos e paralelos dispostos ortogonalmente ao plano XY. Então, se a gente considerar aqui a tela, o plano XY, né? Eles estão... aqui está o nosso X e o nosso Y. O primeiro fio carrega uma corrente I igual a tanto e é colocado nas coordenadas X igual a 0 e Y igual a A. Já o segundo fio é colocado nas coordenadas x igual a 0, y igual a menos a, e tem corrente menos i. Ou seja, se uma corrente está saindo da tela, o outro está entrando. Então, vamos desenhar essa coisa. O que o enunciado fala é isso aqui. Ó. Aqui, para não poluir a imagem, eu não coloquei a distância a. Só coloquei a distância a aqui. Aqui é menos a. Tá? E ele pede para calcular o campo magnético a uma distância d, né, do eixo y, né, e dar a sua resposta em Tesla. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui? Bom, eu tenho dois fios retos infinitos, né? Então, muito longos, né? A gente pode considerar infinitos. Né? Então, o que eu tenho que... eu coloquei out aqui, que é a corrente que está saindo. Tá? Então, aqui eu tenho essa distância, né? O campo aqui, B out. Obviamente, a gente sabe da expressão do fio reto infinito, μ0i sobre 2πr. Esse aqui é a intensidade do campo aqui. Só que qual é o problema aqui? Não está pedindo só a intensidade desse campo nesse ponto. A gente vai ter a intensidade do outro campo. Né? E a gente vai ter que analisar aqui a soma vetorial desses dois caras. Né? Bom, primeira coisa que a gente pode analisar aqui é que esse campo aqui ele é perpendicular a esse R. Então, se esse ângulo aqui for alfa, esse aqui é 90 menos alfa, como esse cara aqui é 90 graus, aqui só pode ser alfa. Né? Aqui só pode ser alfa. Tá? Então, dessa análise aqui, ó, a gente conclui o seguinte: como esse ângulo aqui é alfa, eu consigo encontrar as componentes x e y. Como é que eu faço isso? Semelhança de triângulos, né? Só que esse alfa aqui está num triângulo, esse alfa está no outro. Então, obviamente, esse triângulo aqui é semelhante a esse. E eu posso escrever o versor aqui como sendo
A, ao invés de ser na direção J, é na direção Y, é na direção X, mais D na direção J, certo? Dividido pelo quê? Dividido pelo módulo desse Rout aqui. Eu chamei de Rout, né? Então, esse aqui é o versor na direção do Bout. Embaixo é muito parecido. Você tem esse R da corrente entrando, né? Eu escrevi em inglês porque eu tentei escrever em português, in aqui ou entrando, e deu uma maluquice aí no LibreOffice. Então, coloquei em inglês e ele aceitou. Né? Aqui a gente também vai ter o B devido à corrente entrando, né? E esse ângulo alfa que é o mesmo, só que é para baixo. Então, a gente pode escrever esse B para baixo como sendo AI menos DJ dividido por R inside. Eu coloquei... Bom, tá na cara que o módulo desses dois caras é o mesmo, né? Que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais D ao quadrado. É só olhar para esse triângulo aqui e lembrar do velho Pitágoras. Se eu fizer... obviamente você está vendo aqui que por simetria, o que vai acontecer? Quando eu somar vetorialmente esse campo aqui, Bout, com o Bin, o que vai acontecer? Né? As componentes em Y vão se cancelar, eu só vou ter campo na direção X. Então, fazendo essa soma, né, a gente encontra aqui o campo resultante só na direção X, devido a esses dois fios retos muito longos. Né? Recapitulando aqui, o que você tem que fazer? Considera um fio de cada vez, encontra, né, o campo, encontra a direção do campo aqui, né, e faz a mesma coisa com o outro, a direção e o sentido, né, e faz a mesma coisa aqui considerando a outra corrente que está entrando no plano. Tranquilo, pessoal? Vocês estão aí? Nossa, tem mais gente agora. Fernando, eu vi que você levantou a mão. Não levanta a mão, fala, pelo amor de Deus. Eu não consigo ficar vendo mão, eu não consigo... Fale, abre o microfone e fala. Tá bom? Eu não consigo ver mão, eu não consigo ver chat, eu não consigo ver nada. Só consigo ouvir vocês. Porque eu tô com a minha apresentação. Fala, Fernando, qual que é a sua dúvida? Pode falar. Tá me ouvindo? Você tá aí? Oi, Ah, tá é me ouvindo? Fernanda. Eu vi aqui Fernando só. Ah, beleza. Pode falar, tô ouvindo sim. Ai, boa, eu tava tentando desbloquear o microfone aqui, tinha umas configurações. Professor, Ah, tá. é coisa Não, é que, simples, deixa eu só te assim. falar, Fernanda, só falar uma coisa, você chegou depois, quando eu estou no modo de apresentação aqui, eu estou olhando para a apresentação, eu não consigo ver quem levanta a mão, não consigo ver o que escreve em chat, então fica complicado. Então é melhor abrir o microfone e falar, mas pode falar. Ah, tá bom, beleza, obrigada. Eu vou abrir nas próximas já direto. A minha Tá, dúvida isso era mesmo. mais questão de nomenclatura mesmo. Eu vi aí que tá B outside, B inside. Poderia ser Fui e eu que dois, inventei mas... esses nomes aí. Ah, tá, beleza. Podia ser 1 e 2, mais e menos, banana, laranja, abacate, abacaxi, né? Podia ser o nome que você quiser inventar. Tá? Tá bom, Foi só ficou por claro. facilidade. Eu coloquei inside e outside porque esse aqui aqui não está dando para vocês verem o mouse. Deixa eu voltar à apresentação. Essa é a corrente que está saindo e essa é a corrente que está entrando. Tá? Ah, tá bom, beleza. Eu pensava que a corrente altis... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Ui. Então, eu pensava que a corrente inside, ela ia ter outra direção. Você pode voltar, assim, nesse ponto de como que a gente falou que ela ia ser para lá e a outra para cá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Tá? Bom, o que acontece aqui é por construção. Como esse cara aqui não está no eixo Y, você está vendo meu mouse? Tô sim, tô sim. Beleza. Se ele tivesse aqui no eixo, aqui no centro do sistema de coordenadas, se essa corrente tivesse no centro do sistema de coordenadas, aqui ia estar apontando, né, para cima nesse ponto, né? Se você pegar a regra da mão direita.
que acontece com um fio muito longo, né? Se você desenha uma linha do fio muito longo até o ponto de observação, lembra que o campo magnético, ele, entre aspas, circula em torno do fio condutor? Sim, sim. Então, toda vez que você fizer um vetor do teu fio de condutor até um ponto de observação, vai acontecer isso aqui, ó. O campo, ele é sempre perpendicular a esse vetor aqui, que liga o fio ao ponto de observação. Tá? Ah, tá certo. Beleza, ficou claro, professor. Tá? Deixa eu só finalizar aqui. Como vocês resolveriam isso aqui no ensino médio sem pensar em vetor? Você faria por semelhança de triângulos e por simetria aqui, dá para ver que o campo na direção Y se cancela, você só tem campo na direção X. Então, de fato, aqui, se você fizesse uma abordagem no estilo ensino médio, eu teria isso aqui, B, vamos chamar de B1, vai. Seria esse B1 cosseno de alfa multiplicado por 2, né? E o resultado dá o mesmo, tá? Não precisaria colocar esse i aqui, só precisaria falar aqui, olha, é na direção x, e isso aqui, de fato, é esse campo vezes o cosseno de alfa. Só que olha só o que é o cosseno de alfa. É o a dividido por a ao quadrado, raiz quadrada de a ao quadrado mais d ao quadrado. Tudo bem? Sim, ficou claro. Muito obrigada. Nada, então vamos para frente. Um outro. Esse aqui é um problema real, né? Quem acompanha aí política internacional sabe que as guerras que estão acontecendo aí, os canhões mais modernos, que estão em embarcações, de fato, eles não são baseados em pólvora, né? Ele é baseado em acelerador eletromagnético de projéteis. É basicamente isso aqui, né? Esse é o simplificação disso aí. Tá? E o problema fala o seguinte: o modelo portátil de acelerador de projéteis consiste em 2 trilhos horizontais paralelos e longos, separados por uma distância d, né? Veja que esse d é pequenininho aqui, isso aqui dá 3,6 centímetros, conectados por uma barra BD, né? de massa M, uma massa muito pequenininha aqui, da ordem de 10 na menos 3 kg, ou seja, grama, 1,52 kg, 1,52 grama. A barra está originalmente em repouso no ponto médio dos trilhos, né? Ou seja, está bem aqui estão os trilhos muito longos e está bem no ponto médio. Né? Está livre para deslizar sem atrito. Quando essa chave aqui é fechada, né? Isso aqui é só o que eu copiei do Moodle, tá? Quando a chave é fechada, forma-se rapidamente uma corrente elétrica no circuito ABCDEA, ou seja, aqui, ó, a corrente vai circular por aqui. Os trilhos e a barra têm baixa resistência elétrica e a corrente é limitada a um valor constante de I igual a 18,75 amperes pela fonte de alimentação. Encontre a velocidade da barra após ela ter se deslocado por 130 centímetros em direção ao final do trilho. Desconsidere os efeitos criados pela lei de Faraday. Tá? O que a lei de Faraday vai fazer aqui é forçar uma corrente no sentido inverso. Né? Que a natureza gosta que tudo se mantenha do jeito que está. A gente vai conversar sobre isso aí na próxima semana. Use π igual a tanto e dê a resposta em metros por segundo e considere apenas a força calculada no centro da barra para dar sua resposta. Você olha isso aqui e pensa, ah, meu Deus, o que eu faço? Eu vou chorar. Né? Mas depois que você lubrifica um pouco os olhos, você começa a analisar a coisa aqui. Quando eu fecho a chave, né, vai passar uma corrente por aqui, vai passar uma corrente I. E é dado por isso aqui, né? Como eu não tenho resistência elétrica, é limitado pela fonte. Né? Então a corrente aqui é fixa, a corrente não vai variar. E ele fala o seguinte: considere apenas a força calculada no centro da barra. Né? Então o que a gente faz aqui? A gente tem que, no centro da barra, o que vai acontecer? Se eu analisar só esse pedaço de cima do condutor, o que vai acontecer? Se você usar a lei de Biot-Savart, né, você vai calcular um campo B aqui no centro dessa barra. Mesma coisa para cá. Os campos estão na mesma direção. Tá?
Qual é a grande sacada para resolver isso aí? Ao invés de pegar a lei de Biot-Savart e resolver na unha para encontrar o campo no centro da barra, o que você faz? Veja o seguinte, o D é muito menor do que o segmento AB. Muito menor do que o segmento AB. O que significa quando uma coisa é muito menor que a outra? Significa que a uma é muito maior do que a outra, ou seja, a gente pode considerar aqui isso aqui como um fio semi-infinito. Tá? Então aqui eu tenho... Por que semi-infinito? Eu só tenho metade dele. Mas olha aqui ao outro lado. O outro lado também produz um campo na mesma direção e também posso considerar como um fio semi-infinito. Então, esse cara produz metade do campo de um fio reto infinito e esse outro cara aqui produz a outra metade do campo de um fio reto infinito. Conclusão, qual é o campo no centro da barra? O campo de um fio reto infinito a uma distância R. Perceba que esse R aqui é igual a D sobre 2. Tá? E qual é a coisa? Vocês conseguiram pegar essa ideia? Ixi, se fosse eu ia fazer na unha, hein, professor? Mas ia chegar nesse resultado, né? É só você perceber o seguinte: essa distância aqui, ó, o D, de fato, o D sobre 2, né? O D sobre 2 é muito menor do que o AB. Logo, você pode considerar isso aqui como metade de um fio reto infinito, e isso aqui como a outra metade do fio reto infinito. Ou seja, você tem um fio reto infinito completo, digamos assim. Tá? Então, a sacada aqui é que o campo é igual ao de um fio reto infinito. Mas aqui também está passando corrente. Só que a corrente que passa aqui não influi no campo. Tá? O campo é só devido a esse cara e devido a esse cara. Então, vamos lá. Como aqui passa uma corrente, o que vai acontecer? ILB. Vai aparecer uma força. Vai aparecer uma força. E se a gente calcular a força considerando que esse campo é o mesmo em todos os pontos da barra, não é. De fato, o campo não é. Mas, olha o que o problema fala. Considere apenas a força calculada no centro da barra para dar sua resposta. Então, vamos fazer isso. Se a gente fizer isso, o que a gente tem? A gente tem aquela expressãozinha lá da força num fio condutor, que é o IL, no caso aqui é D na direção K, produto vetorial com B, B no centro da barra. Se a gente fizer essa continha, né, levando em conta aqui que de fato o R, a distância ao fio, tanto esse quanto esse, é D sobre 2, né? A resposta que a gente obtém ao fazer esse produto vetorial aqui é μ0 i ao quadrado, o i vai multiplicar com i, dividido por π. Né? O que aconteceu com o... tudo bem, aqui é D sobre 2. Tem um equívoco aqui, eu acabei esquecendo aqui o meu D sobre 2. Deixa eu consertar isso aqui já e D. Já volto a apresentação para vocês aí. Só estou consertando aqui. Aqui a gente conserta as coisas enquanto está falando. Vai lá. Iniciar. Cadê iniciar a apresentação? Nossa, tem 100 slides ali, demora para gravar. Já tá gravando aqui. Espera aí. Eu já volto a apresentação para vocês. Apresentação de slides no slide atual. Ok. Deixa eu voltar aqui. Janela. Cadê aqui? LibreOffice. Ok. Compartilhar. Perfeito. E não resolveu? O D tá aqui, ó. E o D ficou embaixo. Eita. Só consertar essa coisa aqui para não ficar errado aqui, gente. Eu esqueci que a programação aqui eu tenho que colocar as chaves aqui para ele ficar correto. Já volto a apresentação aí para vocês. Vamos aqui para outra página. Tem que mudar aqui também. Pi vezes D. Tinha esquecido esse D aí. E aqui eu vou salvar e já vou apresentar para vocês de novo. Espera aí.
Slide atual. E agora eu vou voltar a apresentação aqui para vocês. Espera aí, cadê? Janela. Aqui. Pronto, consegui. Vocês voltaram a ver a apresentação? Sim, tudo certo. Beleza, então. Prestem atenção no seguinte. Eu encontrei uma força aqui que depende da corrente e depende do tamanho da distância entre os trilhos, ou seja, depende desse D. E essa é uma força constante. Como essa barra aqui tem uma massa, é só você lembrar que a força é igual a massa vezes a aceleração e você encontra a aceleração. O problema, então, se reduz à equação de Torricelli, que ele pede a velocidade após percorrer 130 centímetros. Você encontra a aceleração a partir dessa expressão aqui. Aqui faltou o D, tá? É π vezes D. Tá? Divide essa força pela massa, encontra a aceleração, o ΔX ele te dá 130 centímetros, e aí é a aplicação direta da equação de Torricelli. Ficou claro esse exercício, gente? Agora clareou. Mas é que o problema foi que você falou que, tipo, dava para você fazer dessa maneira, mas de fato você usava aquela equação de Biot-Savart, certo? Sim, você pode usar a equação de Biot-Savart, mas se você olhar as distâncias envolvidas aí, se você olhar as distâncias envolvidas aí, o D é da ordem de 3,6 centímetros, né? Ele é da ordem de 4 centímetros. E esses trilhos aí são da ordem de metro, né? Você pode considerar 130 centímetros para um lado e 130 centímetros para o outro. Né? Então, se você calcular por Biot-Savart na unha o campo ali, vai dar uma resposta a 99,99% de um fio reto infinito. Tá certo? Tá, faz sentido. Obrigado. Beleza, então. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Cadê? Aqui. Professor, Perfeito. Não. Aqui não é a apresentação. Oi. Oi. Oi, então, Fernanda. Fale. eu, se o segmento BD fosse da ordem de metro, aí a gente seguiria por Biot-Savart, né? Você pode me Sim, lembrar terei que fazer por via que Biot-Savart. por que existe essa diferença? Por que agora a gente pode fazer isso e se ele fosse metro não poderia? Bom, tudo tem a ver aí com as dimensões. Quando você pode considerar a distância muito menos, a distância ao fio. Aqui vocês não estão vendo meu mouse. Quando você pode considerar a distância ao fio muito menor do que o tamanho do fio, sempre você vai poder usar a expressão de fio reto infinito. Aqui eu tenho, de fato, metade de um fio reto infinito para um lado e metade para o outro. Né? Basicamente, você pode pensar o seguinte, aqui eu estou com cara da ordem de centímetro e a barra está na ordem de metro. Né? Então, aí eu tenho uma relação entre um e outro de proporção da ordem de 50 a 100. Se fosse só 10 vezes maior, né? Se o fio fosse só 10 vezes maior do que a distância ao fio, aí você teria que calcular com Biot-Savart mesmo, certo? Mas quando duas ordens de grandeza, a diferença não é apenas uma ordem de grandeza, é duas, aí o resultado que você vai ter aplicando Biot-Savart para um fio finito, né, e para um fio infinito, a diferença vai ser menor do que 0,1%. Você vai ter uma correção muitíssimo pequena. Tá? Grosso modo é isso. Não sei se deu para entender. Tá bem. É que, então, fisicamente, quando a distância é menorzinha, assim, da ordem de centímetros comparada com a de metros, a gente pode comparar como um fio, porque o outro não interfere tanto assim. Tipo, não ser dois fios não significa ser dois O fios outro? interferindo no mesmo canto. Desculpa, não entendi. Porque tem o segmento AB e tem o segmento ED.
Se o segmento BD Segmento. é Uhum. AB e o ED, isso aí de O elefante, segmento BD não contribui. Uhum. pode seguir. Uhum. Eu acho que você ia Não, falar. esse é o. Tá. Tá cortando o teu áudio, então eu não consegui entender direito, mas vamos lá. Mas eu acho que eu sei do que você está falando. De fato, esse aqui é o campo somado do AB com o DE, tá? Esse aqui é o campo somado dos dois. Porque quando você trata um fio reto infinito, você está exatamente no meio do fio. Quando você está na ponta do fio, que é o caso aqui, ó, veja só o segmento AB. Isso aqui você não pode considerar um fio reto infinito. Você pode considerar ele como metade de um fio reto muito longo. Só que aí você tem o segmento DE, que é a outra contribui para a outra metade. Tá? O que a gente está esquecendo de considerar aqui? A gente está esquecendo de considerar o campo aqui devido ao segmento EA, porque vai passar corrente aqui, né? Vai passar corrente no segmento EA. Opa, eu não tô. Cadê minha apresentação? Ah, tá aqui. Eu achei que você estava vendo meu mouse, não estava. O segmento EA vai colaborar para o campo magnético aqui. Mas, se você considerar aqui a distância de 1,3 metro e um segmento pequenininho como esse aí, de 3 centímetros, o campo que, devido ao segmento EA, aqui no ponto, no meio da barra, vai ser praticamente negligível. Você pode desconsiderar. Tá certo? Tá certo, obrigada. Para falar a verdade, esse aqui é um problema que calcula a ordem de grandeza, tá? Não é um problema que... Todas essas aproximações aqui acabam calculando ordem de grandeza. Não acaba calculando a coisa assim, com alta precisão. Isso aqui é para cálculo de ordem de grandeza, para entender a física da coisa. Tá bom? Vamos para frente, então. Professor, Oi. posso aproveitar aqui antes de Oi. você mudar? É, Vamos lá, vamos lá. eu fiquei com duas dúvidas. Uma é só para relembrar como que faria esse produto vetorial com I e K. E a segunda é como que a gente usaria Torricelli aí, porque a gente precisaria da velocidade ou da aceleração, né? Mas você não está calculando a aceleração aí? Ah, tá, perfeito. Se você sabe a massa e sabe a força, né? A aceleração é força sobre a Perfeito. massa. Então, metade do Uhum, problema você resolveu. E o ΔX, por que eu coloquei Torricelli aí? Porque ele não dá tempo, não dá nada, ele dá a distância. Tá? uhum. Daí eu peguei a relação entre velocidade e distância. Tá? Agora, como sabe... Esse aqui é um problema que você não precisa saber exatamente produto vetorial. É só você fazer a regra da mão direita. Né? Tem alguns problemas que você realmente precisa no duro fazer o problema vetorial, o produto vetorial. Mas esse aqui é um bem simples. É só você ver aqui, ó. O B está indo para baixo, o I está indo para cá, né? E você tem a força aqui na direção X. Tá certo? Certo, professor, obrigada. Perfeito. Perfeito, então. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo, então, gente? Vamos lá. Bom, esse aqui é um dos probleminhas mais simples, né? Eu resolvi fazer ele inteiro na forma vetorial. Ele fala o seguinte, para vocês sacarem como é que funciona o produto vetorial, justamente por isso. Considere um fio como mostrado na figura abaixo, carregando uma corrente I igual a 28 amperes. Considere os dois segmentos infinitesimais. Ele quer que a gente considere esses dois segmentozinhos infinitesimais, né? Cada um a 3 centímetros de distância da quina. Encontre a magnitude do campo magnético produzido pelos dois segmentos no ponto P, que está exatamente no ponto equidistante aos segmentos. Tá? Dê sua resposta em Tesla. Como é que você faz aqui? Primeira coisa, quando pede campo magnético, você tem que lembrar o que é a lei de Biot-Savart. O que a lei de Biot-Savart diz para você? Ela diz que o campo magnético a uma distância R de um elemento conduzindo corrente I é dado por essa expressão aqui. Se a gente desenhar aqui os elementos, esse aqui eu vou analisar primeiro esse elemento de cima aqui. Chamei de DL1.
DL1 vai ser esse ΔL, que é 2 milímetros, na direção I. O R1 quem é? O R1 é esse cara aqui, ó. É como na lei de Coulomb. É o ponto que liga a carga, ou nesse caso aqui, o elemento de corrente ao ponto de observação. Como é que eu posso escrever vetorialmente esse R1 aqui? Se aqui é 3 centímetros e aqui é 3 centímetros, tá na cara que esse vetor R1, o que que é? Ele é 1,5 centímetro para cá e 1,5 centímetro para cá. Então, ele é menos 1,5 centímetro na direção J e menos 1,5 centímetros na direção X. Eu escrevi isso desse jeitão aqui, ó. Eu escrevi como A. Eu chamei essa distância aqui de o 1,3 centímetro, 3 centímetros dividido por 2, ou seja, 1,5 centímetros, eu chamei de A. Então, esse R1 é igual a menos A na direção I, menos A na direção J. Conseguiram entender isso aí? De boa. Sim ou não? Tranquilo? Sim, professor. Beleza. Agora vamos fazer produto vetorial aqui. Para calcular o dB1 aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Opa, eu vou escrever esse cara aqui como B1, porque eu já sei que esse cara aqui é um ΔL. Eu não vou precisar fazer integração aqui. Basta eu calcular o B1 nesse ponto. Quando eu fizer produto vetorial do DL1 pelo R1, o que que acontece? Eu vou ter que fazer a distributiva aqui. Produto vetorial de I com I, os dois versores estão no mesmo sentido, dá zero. Produto vetorial de I com J dá o K. Então, o nosso resultado é esse aqui, ó. Eu tenho ΔL vezes A na direção K. Quando a gente faz isso, né, e lembra aqui que esse R aqui, de fato, é o R1, o módulo dele é raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado, ou seja, raiz de 2A ao quadrado. Quando eu rearranjo a coisa toda, né, acaba ficando desse jeitão aqui, ó. Esse aqui vem do misério I sobre 4π eu deixei, né? O DL, de fato, é o nosso ΔL. Daí, produto vetorial com R sobre R ao cubo dá simplesmente ΔL sobre A ao quadrado, só que daí raiz de 2 sobre 4. Por quê? Porque tem esse cubo aqui, né? E o módulo desse cara é raiz de 2 vezes A, tá? Lembrando do velho Pitágoras. E ele está apontando na direção, no sentido de menos K. O que é menos K aqui? Se X é esse eixo, Y é esse eixo, menos K está apontando para dentro da folha. Dentro da folha não é nem folha, nem lousa. Está apontando para dentro da tela. Tá? Vocês conseguiram entender essa parte? Tem alguém Reinaldo, aí? consegue repetir, por Oi. favor? Quem que está falando? Pedro, né? Eu. Beleza. Bom, Pedro, é o seguinte. Esses aqui são os vetores DL1 e R1. Quando eu faço o produto vetorial deles, o I com I dá zero, né? O I com J dá K. Quando eu calculo o módulo de R1, dá raiz de 2 vezes A. Só que aqui eu tenho um R ao cubo, né? Obviamente, aqui vai dar um A aqui em cima, vai dar só A ao quadrado, mas raiz de 2 ao cubo vai acabar resultando nesse valor aqui. Eu só coloquei o raiz de 2 para cima, multipliquei por raiz de 2 em cima e embaixo, só para reordenar as coisas. Tudo bem? Tá, agora ficou mais claro. Obrigado. Beleza, então. Bom, o Professor. outro elemento aqui... Oi. Perdão. Tem um delayzinho, então eu acabo te cortando. A gente usa o A raiz de 2 sobre 2, né? Porque é metade da diagonal do quadrado. Não, eu chamei. Olha só, se você não pensar dessa forma, se você pensar de forma vetorial, deixa eu voltar aqui. Porque eu não Qual que é o entendi de módulo onde desse cara surgiu aqui? aquele raiz de 2 sobre 4 exatamente. Eu entendi o raiz de 2, eu não entendi o 4. Tá. O módulo desse cara aqui é a raiz de 2 vezes A, né? Tudo bem? Não tem que dividir por 2, porque ele tá ali na metade Não, do... não. Eu chamei esse A aqui como sendo 1,5 centímetro já.
Ah, tá. O Verdade, A é esse verdade. pedaço e o outro. Né? Eu fiz Tem isso para razão. simplificar. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer aqui um raiz de 2 elevado ao cubo, que dá 2 raiz de 2. Aí se você multiplicar a raiz de 2 em cima e embaixo, vira raiz de 2 sobre 4. Só para jogar o raiz de 2 lá para cima. Ah, entendi. Faz sentido. Perfeito. Obrigada. Tudo bem. Bom, vamos para frente então. Esse segundo segmento aqui, ele está apontando para cima, né? Então ele é ΔL na direção J. E o vetor R2, né? Eu não desenhei aqui, deixa eu ver se desenhei no próximo. Não desenhei. O vetor R2 vai do segmento aqui ao ponto de observação. Então ele vai ser A na direção I mais A na direção J. Do mesmo jeito, o módulo é o mesmo. Então, e se você fizer o produto vetorial, o que vai acontecer? O DL2, produto vetorial com R2, J com I dá 0, perdão, J com I dá menos K e J com J dá 0. O resultado é exatamente o mesmo, né? É o mesmo apontando para dentro aqui. Então, o campo resultante aqui é a soma vetorial dos dois, e é só somar esse cara com esse, de fato eles têm o mesmo módulo, e acaba dando esse resultado aqui. Eu costumo deixar sempre assim, porque lembrem-se que o μ0 é 4π vezes 10 na menos 7. Então, quando eu vejo, eu vou trabalhar, vou passar para valores numéricos, é sempre conveniente escrever μ0, onde tem μ0 sobre 4π, deixe, certo? Porque vai facilitar para você depois fazer a conta. Que μ0 sobre 4π é 10 na menos 7, tá? Tesla, metro por ampere. Ficou claro esse exemplo, gente? Esse exercício? Deu para entender, sim. Nossa, aqui eu não sei quem falou aqui. Fui eu, Pedro. Pedro, você, fale. Não, acho que deu tudo certo. É que para Eu mim sei, diga, Pedro. a aplicação foi. Hum. Eu ainda estava com problemas na aplicação da lei de Biot-Savart. Aí eu vim para aula justamente para ver como que aplicava isso aí, porque eu estava com dúvida ainda. Mas os exemplos estão dando bom. Tá dando tudo certo. Beleza, então. Então deu bom. Então tá bom. Vamos para o próximo. Acho que o próximo também é um de Biot-Savart, que calcule o campo magnético no ponto P. Oi. Alguém falou coisa? Deixa eu voltar lá pro mudou. Não, ninguém falou nada. Vamos lá. Olha o campo magnético no ponto P gerado pelo fio mostrado na figura abaixo, né? Onde R é igual a 15 centímetros e a corrente igual a 1 ampere. Ele quer saber o campo centro desse cara aqui. E veja que ele não dá nem o comprimento dessa parte reta aqui, nem o comprimento dessa parte reta. Por quê? Se você olhar para a lei de Biot-Savart, dl vetorial R dividido por R cubo, um pedacinho aqui da parte reta, né? Deixa eu ver se eu desenhei. O que acontece aqui? Nos trechos retos, o dl você pode escrever como dxi, tanto aqui quanto aqui, né? Quem é o R? O R é o vetor corrente com o ponto de observação. Então, teu R é isso aqui, ó. Os dois não estão na mesma direção? Sim ou não, pessoal? Sim, os dois. Você tá falando aqueles dois vetores roxos ali embaixo, né? Se você pensar naquela definição boba lá do ensino médio, o que é produto vetorial entre dois vetores? Módulo de um, módulo de outro, vezes o seno do ângulo. Se o seno do ângulo é zero, o produto vetorial é zero. Então, tanto esse trecho reto aqui, quanto esse trecho reto aqui, né, o dl vetorial R dá zero. Ou seja, o campo é zero. Né? A contribuição ao campo nesse ponto aqui, tanto desse trecho aqui, quanto desse trecho aqui, é zero. A gente precisa se preocupar com o que agora? A gente precisa se preocupar só com o trecho, né? Vamos analisar o trecho curvo agora. Trecho curvo, eu choro, bato a cabeça, quebro em vários pedacinhos, né? Chamo esses pedacinhos de dl.
O vetor que liga cada elemento de corrente ao ponto de observação eu chamo. O que acontece no trecho curvo aqui? O DL é perpendicular ao R por construção, né? Então, se eu fizer o DL, produto vetorial do DL com R, né? Usa a regra da mão direita ali, você vai ver, é DL aqui, peraí, DR aqui, vai aparecer, vai dar um campo, vai dar um resultado entrando na tela, certo? Então, o campo resultante aqui vai ser um campo entrando na tela, né? E todos os dBs estão na mesma direção, né? Todos os dBs estão na mesma direção. Se você olhar o DL aqui, vetorial R, dá um B entrando. Se você pegar um DL aqui, vetorial o R, que é o vetor que liga o ponto do elemento corrente ao ponto de observação, também dá um B. Então, todos os dBs estão na mesma direção. Então, eu posso transformar essa relação numa relação simplesmente escalar, né? μ0 sobre 4π dl sobre r ao quadrado. Por que sobre r ao quadrado? Aqui o r dividido por r ao cubo, o rzinho, o módulo do rzinho é o próprio rzão aqui. Conseguem? Ô, Reinaldo, Tranquilo? Oi. eu fiquei com uma dúvida, era sobre essa regra da mão direita que você fez aí. Eu não entendi por que estaria entrando na folha. Bom, se você fizer você sempre faz se você usar a regra da mão direita, né? O indicador é sempre o primeiro vetor, né? O dedo, que eu não sei qual que é o nome do dedo do meio, acho que é dedo do meio. O dedo do meio é sempre o segundo vetor e o vetor lugar. Faz isso com o DL ali para você ver. Conseguiu? Pera, então, é que acho que o meu áudio travou. Você coloca o indicador como primeiro vetor, o Nossa, dedo tá do meio. cortando, não tô ouvindo você. Ai, caraca, melhorou o som agora? Ixi. Acho que é a internet do professor. Também acho, eu tô tá. te ouvindo Vocês dois normal, estão Isso. Pedro. trocando. É, Fechou, vocês beleza. estavam cortando antes, agora ele travou de. É, pra mim a câmera travou. Putz. Nunca vou saber qual que é o nome do dedo do meio. Eu nunca vou saber qual que é o nome do dedo do meio. Nem eu, nem ele. Boa. Professor, tá no mudo. Aí. Agora estão me ouvindo. Beleza, né? É que eu tive uma perda de conexão aqui da internet e tudo deu, enfim. Mas não sei se eu esclareci porque não consegui ouvir o final do que ele falou. Oi, fale. Então, professor, a minha dúvida é que você falou para usar o indicador como primeiro Eu não tô escutando. vetor e ainda não? Peraí, Eu não agora tô você tá escutando? Agora eu tô escutando. Beleza. Eu ia perguntar, você usa o indicador pro primeiro vetor, o Isso. indicador, o dedo do meio pro segundo, e aí o seu Isso. campo magnético ele é O polegar é a resultante. o polegar é a resultante. Mas é que eu não entendi quem que seria primeiro e quem que seria vetor aí nesse caso. Quem que seria o primeiro Olha vetor só, e o se segundo. você olhar, aqui para a lei de Biot-Savart, o DL está na frente do R. Então, o primeiro vetor é o DL. Né? Tá. Em vários pedacinhos, mas você fica com vetorzinhos aqui, entendeu? Então, esse cara é o vetor e esse é o segundo. Certo? Entendi. Beleza, então. Bom, vamos para frente, então, pessoal. Obrigado, Bom. Reinaldo. Como eu tenho agora uma integral, eu tenho que integrar esse dB, mas integrar esse dB aonde? Círculo. Né? Quando eu faço isso, tudo que é constante eu jogo para fora da integral, eu fico com integral de dl.
né? Eu gosto de fazer essas integrais com vocês. As integrais mais complicadas ficam para vocês, que a última vez que eu dei FUV, acho que foi em 2011. Né? Então, as integrais mais sofisticadas ficam com vocês, são mais jovens. Né? Quem é o Vixe, travou tudo aqui. Ixi, pra meu mim também. resultado Pra mim fica também. como deu para entender esse exercício? Ô, Rinaldo, você consegue voltar um pouco? É que a internet travou, eu não consegui escutar o restante. Ah, tá. Vamos lá. Eu não sei se a sua internet, a minha webcam tá ligada de novo. Vocês precisam me ver, vocês precisam ver a minha webcam. Vamos lá. PowerPoint. Basicamente, você tem que integrar esse DB, né? E você integra esse DB no semicírculo, né? Integrando no semicírculo, o que acontecer? Tudo que você joga para fora da integral, você fica com o integral de dl, que é L. E L é o comprimento desse semicírculo, que é simplesmente vezes R. Tranquilo? Faz sentido. Não, agora deu pra escutar. Beleza. Ah, beleza. Obrigado. Joia. Vamos para o próximo, então. Enquanto isso, eu estou tentando ligar essa webcam. Mas o importante não é vocês me verem, é verem a minha apresentação. Vamos lá. Agora eu vou passar para o último exercício que eu resolvi aqui, que eu acho que, se eu não me engano, eu resolvi. Esse é o exercício aqui que dá mais dor de cabeça nas pessoas. Por quê? Você não usa a lei de Biot-Savart, você usa a lei de Ampère. Esse aqui é um cabo coaxial. Como é que funciona um cabo coaxial? Coaxial, a corrente dentro do cabo é como aqueles cabos de internet, né? Quem não tem internet fibra ótica, como eu, tem internet cabeada e o cabo é um cabo coaxial. A corrente vai de um lado, né? Por dentro ela percorre um sentido e por fora do cabo a mesma corrente volta no sentido contrário. Né? E aqui ele fala, considere um fio muito longo de raio interno A, o raio interno da casca. Aqui eu tenho um condutor sólido e aqui eu tenho uma casca sílica, né? De raio interno B e raio interno C, né? Passando uma corrente de no sentido oposto. Né? Eu vou resolver aqui o item A. Todos os outros itens são parecidos. Né? Calcule o campo magnético a uma distância R igual a meio milímetro do centro do fio. Aí você vê o seguinte. A primeira coisa que você percebe é o seguinte. Deixa eu ver se você... vocês estão aqui. Só minha câmera não está funcionando. Por algum motivo estranho. Né? Agora voltou a funcionar por um motivo mais estranho ainda. A coisa que a gente tem que fazer é um desenho disso aqui. Então, numa corrente I, estou colocando como se a corrente I tivesse saindo para fora. Vou fazer um aqui tridimensional. Tá? Então, toda a corrente I passa nessa seção reta aqui de raio A. Tá? Qual que é a suposição? Como o problema não fala nada, qual é a suposição que a gente tem que fazer? A gente supõe que a corrente é uniformemente na área. Então, a corrente é uniformemente distribuída na área. E aí, o que a gente faz? A gente apela para a lei de Ampère. Lei de Ampère, você tem que desenhar uma curva. É como a lei de superfície. Lei de Ampère, você tem que desenhar curva. Aqui eu desenhei uma curva amperiana de raio Rzinho. Certo? Desenhei uma curva amperiana de raio Rzinho, que é nesse ponto aqui, nessa distância R, que eu quero determinar qual é o campo magnético. Por que eu desenhei um círculo? Porque eu sei aqui que a simetria desse problema é cilíndrica. Né?
Aí eu tenho que lembrar a lei de Ampère. Ao contrário da lei de Biot-Savart, que é uma lei diferencial que você tem que quebrar em vários pedacinhos, a Ampère envolve uma integral de trajetória, né? Então eu tenho que pensar numa trajetória, por isso eu desenhei uma amperiana. O lado esquerdo é uma integral de trajetória, né? Vamos entender o que é esse ds aqui. Esse ds aqui eu pego a minha trajetória e quebro em vários pedacinhos. E eu tenho um sentido nessa trajetória. Esse vetor. E aí, então a gente fica simplesmente com, e ele é o mesmo em todos os pontos aqui, o módulo dele. Então eu fico com simplesmente B integral de ds. E integral de ds vezes o peso dessa circunferência, ou seja, 2πr. Qual é a parte mais complicada aqui? É calcular o lado direito da lei de Ampère. O lado direito aqui da lei de Ampère tem a ver aqui com a corrente que atravessa. Corrente que atravessa o quê? Vejam que a curva amperiana aqui, ela é uma curva, ela delimita uma área, né? Então aqui tem a área dada pela curva amperiana. Então, o μ0 que atravessa envolve a corrente que atravessa essa área. Veja que para R igual a eu tenho o condutor inteiro. Mas à medida que eu vou diminuindo, quanto menor for o R aqui, quanto menor for o raio, menos corrente vai atravessar. Né? Eu posso fazer, como eu estou supondo aqui que a corrente é distribuída uniformemente, o que eu faço? Eu sei que π ao quadrado eu tenho a corrente inteira. Agora, πr ao quadrado eu tenho a corrente que atravessa. Então, se você fizer a regra de 3, você vai concluir que a fração que atravessa essa área aqui é a fração de R ao quadrado. Quando R é igual a 0, eu não tenho corrente nenhuma que atravessa. Quando R é igual a eu tenho a corrente total que atravessa essa curva, essa superfície delimitada pela curva amperiana. Bom, aí basta isolar o R. Né? Aí é um cálculo simples de isolar o R e você conclui aqui que você tem um campo que aumenta com a distância a gente vai desenhar uma amperiana e aí a corrente que atravessa é a corrente total. Tranquilo, pessoal? Tudo certo. Sumiu uma imagem de novo. Deu para entender. Oi, certo? Uhum. Então tá bom. Bom, Obrigado. esse probleminha tem ainda item B, C e D, que eu não resolvi aqui porque são muito parecidos. O que vai acontecer no item B? Você está fora ali do... Você está fora do... Fora da região aqui, está com R maior que A. O item C é um item interessante, que o item C aqui você está dentro dessa casca. Aí o que você vai ter quando você está definindo? A corrente que atravessa vai ser o I, a parte de dentro, e menos um percentual aqui no sentido contrário aqui na casca. Né? Então o item C desse problema aqui requer uma o item desse problema que é, eu estou aqui fora. Eu estou fora com R maior do que C. Quando eu estou com R maior do que C, o que vai acontecer? Quando eu desenhar a amperiana, a corrente que atravessa é zero. O campo magnético aqui fora do cabo é zero. É por isso que são usados para transmitir sinal. Né? Por quê? Poderiam conseguir dado, né? Colocando um detetor campo na parte de fora e conseguir os dados. O dado por um cabo axial, o que acontece? Não gera campo magnético nenhum na parte de fora. E assim você consegue blindar, digamos assim, os seus você consegue blindar o seu sinal. Okay? É por isso que os dados são transmitidos em cabos reais e não em cabos cabos normais, assim, cabos retos normais. Tudo bem?
E sumiu minha imagem de novo. Ficou claro isso aí? Deu pra entender sim, Reinaldo. Obrigado. Beleza, então. Eu dei uma passada geral para escrever uma coisa aqui no chat. Quando eu estou apresentando, eu não consigo ler o chat. Ah, beleza. Ah, beleza. Então vocês estão combinando. A passada da lista 7, eu só deixei de fora o exercício 10, que é um exercício mais complicadinho, né? E que a gente nem cobrar de provinha. Exercício onde você tem uma densidade de corrente não homogênea, né? É um trabalho. Gente, só vocês estão aqui, eu acho, ainda. Tá? Ah, vocês estão aqui, achei vocês. Fechei o chat e aí acabei fechando a lista de participantes. Bom, na quarta, fazer uma revisão. Se vocês tiverem mais perguntas, até a gente troca ideias antes da prova. Tá. E hoje, pessoal, se eu fazer funcionar essa gravação depois no YouTube. Oi, diga, Fernando. Nada, é só porque deu uma travada agora no final, aí eu perdi o que você disse. Bem no finalzinho. Não, eu só queria de toda essa parte aí de lei de Biot lei de Ampere, e se tiver dúvida, a gente esclarece antes da minha. Tá bom? Arrasou, professor. Muito obrigada. Tá certo, então, gente. Obrigado. Eu vejo vocês na quarta-feira, então. Tá bom? Obrigado, professor. Vocês vão fazer a prova 21 horas, né? Eu acredito que até as 9h30 a gente consiga começar a provinha. Gente, obrigado, tá? E até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, obrigada.